Olha, eu não gostaria de descasar a reflexão sobre o que está acontecendo na política do que está acontecendo em geral, porque a gente corre o risco de dar um grau de autonomia para a política que ela tem, em alguma medida, mas é uma autonomia bastante relativa, porque o grau de liberdade que se tem, os constrangimentos materiais balizam, né, o que a democracia consegue ou não fazer, o que a política consegue ou não fazer. Se você retomar a história do século XX, basicamente a esquerda se dividiu em três segmentos, por assim dizer, em três frontes aí de batalha. A primeira, com nuances, com variações, mas tem um bloco que via no chamado sistema soviético, com reforma, sem reforma, não importa. Tinha uma turma grande que via ali um caminho. Mesmo os trotskistas diziam, tem que reformar aquilo. Aquilo está se degenerando. Mas tinha um vínculo com a história da Revolução Bolchevique, com aquela tradição da Terceira Internacional e tudo mais. Então, viam ali no mundo soviético as revoluções todas, russa, chinesa, leste europeu, viam ali um caminho para encontrar uma saída para os impasses do capitalismo. Tinha uma outra esquerda, mais tributária da Segunda Internacional, que veio dar na social-democracia, né? E que, basicamente, os países europeus continentais, sobretudo, mas também a Inglaterra, numa certa medida, e numa medida menor os Estados Unidos, abraçaram uma pauta social-democrata que respondeu a essas jornadas de expansão dos direitos, né? Incluindo aí os sociais, quer dizer, civis e políticos, ninguém discutia. A democracia liberal sempre colocou como pedra de toque os direitos civis e políticos, mas avançou. Direitos trabalhistas, direitos sociais, mais recentemente direitos ambientais, né? E assim por diante. No chamado Terceiro Mundo, você teve as políticas de catch-up, né? Que deu ensejo ao chamado nacional-desenvolvimentismo, né? Que começa a rigor no Japão, eu diria, no final do século XIX. As políticas de desenvolvimento nacional acelerado, né? Começa com a restauração Meiji, começa com o fim do Império, né, dos Tokugawa. Todo mundo que leu um pouquinho sobre a história sabe que ali começaram as políticas de aproximação, né, do mundo feudal antigo, tentando, de certa maneira, recuperar o tempo perdido, né? E também isso acabou afetando não só o Sudeste Asiático como um todo, mas também a América Latina, em especial a Argentina, Brasil, México e assim por diante. A verdade é que, nos anos 80, essas três estruturas começaram a fazer água, simultaneamente. Quer dizer, o colapso da União Soviética começa ali, né? O nacional-desenvolvimentismo, com a crise das dívidas, começa ali também. Por incrível que pareça, o Japão, né, que superou todo o subdesenvolvimento, também foi enquadrado pelos Estados Unidos, com as políticas do iene forte, e parou de crescer. O Japão se tornaria, talvez, a maior potência econômica, tudo mais constante, foi enquadrado pela potência militar, falaram, não, chega, né? Fizeram 2 acordos sobre câmbio, um no Louvre e um no Plaza, 2 hotéis, e acabou o assunto ali. E nunca mais ninguém falou do Japão. Agora a gente fala da China, que, de certa maneira, é tributária da paralisia da economia japonesa, porque o capital migrou para lá, né? E hoje está essa guerra comercial entre essas duas potências. E a social-democracia também entrou em crise, né? Muito fruto dos processos de globalização. Porque, na verdade, quando os Estados nacionais começam a demonstrar uma determinada fragilidade, isso vale para os 3 modelos, porque os 3 modelos têm um pressuposto, o Estado Nacional.
O sistema soviético tinha esse pressuposto, a social-democracia tinha esse pressuposto e o nacional-desenvolvimentismo tinha esse pressuposto. Quando o Estado Nacional começa a ficar pequeno para a atividade econômica, para a financiarização, para a desregulamentação, para a chamada acumulação flexível, que substitui o fordismo e começa a se apropriar de novas tecnologias descentralizadoras, inclusive, para utilizar uma nova mecânica de vantagem comparativa, né? Tudo isso coloca o Estado Nacional em xeque e toda a governança do pós-guerra, que foi laboriosamente construída, inclusive pelo Keynes, ele próprio, né? Isso tudo começa a não valer mais, né? E nos anos 80, com Thatcher e Reagan, você tem o começo do que acabou em 2008. Isso que é interessante. O que acabou em 2008, com a enorme crise financeira que nós tivemos, ele, na verdade, começou nos anos 80, com o colapso dessas estruturas que, né, vigiam até então e com o advento da desregulamentação dos mercados no plano global, né? Nós fomos beneficiados, em certa medida, pela globalização, porque o chamado ciclo de commodities se deve, inclusive, à especulação em torno do preço das commodities. A gente imagina que só se especula no mercado acionário e no mercado imobiliário, e não é verdade. Você especula com commodity. E o Brasil acabou sendo beneficiado por isso também, justamente no período Lula, né? Porque ele tinha um grau de complementariedade muito grande com a economia chinesa, que estava bombando a 12%, 14% ao ano. Nós pegamos carona nessa locomotiva. E tivemos, não só por isso, mas também por isso, tivemos um período. Em 2008 veio uma crise severa, né? E a maneira como a gente resolve a crise, ela dá lugar na minha opinião, a duas direitas diferentes. Uma direita que essa nova direita está chamando de globalista, contra a qual ela reage, né? Tem uma direita antiglobalista, né? Nós estamos fazendo parte dessa história agora. Nós, o Orbán, o Trump, fazemos parte da direita antiglobalista. E uma direita que é neoliberal progressista, que é Merkel, Macron, Hillary, Obama e tal, que acreditam na velha democracia liberal estendida, né? De certa maneira, transbordada para um mundo mais integrado, mais interdependente e tudo mais. E que perdeu pontos em 2008, porque eles vinham comandando as coisas até 2008, até acontecer a crise, né? E, de certa maneira, você fala, pô, começou com o Reagan e o Obama completou o serviço. De certa maneira, o projeto neoliberal que nasce nos anos 80, ele não foi contestado pelo Clinton, ele não foi contestado pelo Obama. Você pode falar, não, do ponto de vista social tem uma diferença. De fato tem, né? O Obamacare é uma diferença. Você tem diferenças, né? Sobretudo para o público interno americano, né? Mas, do ponto de vista da governança global, eu diria que é muito mais sutil a diferença entre o governo democrata e republicano do que internamente, né? Então, para nós outros aqui, né, democratas e republicanos representavam, de certa maneira, uma mesma visão de nova governança global. Quando vem a crise, isso fica na conta do chamado neoliberalismo progressista, né? A crise é como se fosse um produto encomendado, né, e que mostrou a insuficiência desse projeto, que ainda está em disputa. Porque, por exemplo, o Brexit ele é uma reação à chamada integração, né, ao chamado globalismo. Mas, seguramente, hoje, mais de 50% dos ingleses devem estar bastante angustiados com o que pode acontecer o mês que vem na Inglaterra. Dia 29 acaba o prazo, vamos ver o que vai acontecer, né?
Se você conversa com uma parte da esquerda europeia, né, eu tive falando com Felipe Gonzalez, com Antônio Costa agora, um mês atrás, eles são super pró-integração europeia. Não querem sair da Europa. E se preocupam com essa visão nacionalista que está ressurgindo na Europa, que é uma reação à crise de 2008, porque a vida ficou mais dura para todo mundo. E a reação tem sido negar a globalização a favor de valores nacionais, a favor de maior autonomia nacional e assim por diante. Bom, o que isso quer dizer do ponto de vista democrático? Quer dizer o seguinte, que se nós não... se a esquerda não for capaz de apresentar um projeto diante desses desafios que estão colocados, econômicos, né, nós corremos o risco de ter uma insuficiência democrática no mundo, porque por falta de uma alternativa. Na verdade, nós estamos desde os anos 80, nos comportando como viúvos e viúvas do que acabou. Eu queria concluir dizendo isso, porque eu acho que é isso que tem a ver com a democracia do ponto de vista da esquerda. A gente é uma opção de viúva do que acabou e passamos 30 anos sem refletir sobre o que nós proporíamos quando a crise do neoliberalismo, que nós anunciávamos, não era essa extrema-direita que anunciava a crise do neoliberalismo, era a esquerda. A esquerda dizia, isso vai dar errado. A desregulamentação financeira vai dar errado. Isso tudo vai gerar bolhas especulativas. Isso tudo vai gerar contradições entre o nacional e o global. Nós dizíamos isso no final dos anos 80, durante os anos 90, você pegar a bibliografia crítica, ela é de esquerda. O problema é que, ao longo dos anos 90, quem denunciou esse estado de coisas foi a esquerda. Se você pegar a bibliografia mais avançada, era sobre isso, era disso que nós falávamos, só que nós não nos preocupamos, para além da crítica, a dizer, bom, se tudo isso fizer água, o que nós vamos propor? Então, quando chega 2008, a gente não diz nada, a gente só fala assim, está vendo como deu errado? Como nós dizíamos que isso ia dar errado, e deu. Bom, mas o povo precisa comer, né? Pelo menos 2 refeições por dia. O cara precisa de uma resposta à crise. Ele não vai te abraçar porque você avisou antes. Essa coisa de falar, eu não avisei que o Jair Bolsonaro ia dar errado, não adianta. Adianta sim. No almoço de domingo, tudo bem, né? Você tira um sarro do parente que acreditou. Mas, politicamente falando, é estéril, é inútil você dizer, eu te avisei. Porque a pessoa precisa de uma resposta. Ela precisa de uma positividade. Você precisa falar, olha, é por aqui que nós vamos caminhar. Né? Então, se não houver uma resposta avançada, progressista, aí sim a democracia pode se fragilizar em torno desse que chamam de populismo de direita, que eu também não gosto da expressão, mas, na verdade, a gente sabe que quando o capitalismo entrou numa crise severa no final dos anos 20, né, a partir de 29, né, a esquerda era forte e disputou projeto. Nós disputamos o projeto com a direita. Né? Do jeito que a esquerda sabia disputar à época. Não estou dizendo que era bom ou ruim, estou dizendo que disputou. Né? Disputou na Alemanha, disputou em vários países. Mesmo no pós-guerra, no pós-segunda guerra, a esquerda saiu forte na Itália, saiu forte na França. Né? Porque tinha projeto mais forte. Nós tínhamos projeto. O que eu vejo hoje é um déficit da esquerda. Da esquerda. Não é uma superioridade da direita. A direita está falando o que ela costuma falar em toda situação de crise. Arrumar um inimigo em quem botar... O projeto de 80, o projeto que a gente chamou de neoliberal, aqui, na verdade, é uma aposta numa espécie de neoliberalismo progressista global,
era disso que se tratava, com os riscos que correu, sobretudo no campo das finanças globais, porque a gente não pode esquecer que são dois planos diferentes. Quando você promove a integração produtiva no mundo, é uma coisa. Quando você integra mercados financeiros e os desregulamenta, né, como quase que privatizando aquilo que estava regulado no plano nacional, você assumiu riscos que você não precisava ter assumido. Era um projeto. O que eu disse foi que a esquerda foi quem denunciou isso em primeiro lugar. Não foi nenhum pensador de direita que falou: olha, as finanças são o calcanhar de Aquiles desse projeto. Isso aí vai gerar problemas para os quais nós não temos governabilidade. Porque a governabilidade do pós-guerra, Bretton Woods, era uma governabilidade que tinha como pressuposto a regulação nacional do sistema de crédito. E as agências supranacionais eram exatamente isso, supranacionais. Elas promoviam, a FMI, Banco Mundial, promoviam uma regulação dos mercados. As bolhas especulativas que estouram em 2008, nos vários mercados, acionário, imobiliário e no de commodities também, colocam esse modelo em xeque. Portanto, é o liberalismo progressista que sofre uma derrota política em 2008. O que acontece em seguida? A esquerda não tem, que fazia a crítica, não apresenta um plano de superação. E a direita já vinha, como você bem disse, e por isso que eu digo que sua fala é complementar à minha, a direita já vinha constituindo uma resposta a essa crise que ela também vislumbrava, só que pela direita. E pela direita é muito interessante. Ela tem que ter um traço pré-moderno. Ela obrigatoriamente é pré-moderna, porque é dos 200 anos de tradição liberal que nós estamos falando. Então ela vem, mesmo quando ela defende o Estado Nacional, ela não defende o Estado Nacional liberal. Ela defende o Estado Nacional a partir da perspectiva do quê? De valores quase medievais. Quem foi derrotado em 2008 foi o que eles chamam de direita globalista, que, no fundo, nada mais, nada menos do que liberalismo progressista, o liberalismo clássico, né? E eles se prepararam para esse dia do ponto de vista propositivo, ou, se você quiser, do ponto de vista narrativo. Talvez não, propositivo seja forte demais, mas narrativo. Eles vieram com uma narrativa oferecendo o que eu acho que é uma pseudo-solução para o problema, mas vendendo uma solução para o problema. E nós não fizemos isso. Nós que estamos trabalhando esse problema, nós que estamos vislumbrando esse dia há muito tempo, não nos preparamos para, quando a crise eclodisse, falar: olha, sabe, não é o stalinismo, não é a social-democracia, não é o nacional-desenvolvimentismo, mas é isso aqui que nós estamos propondo para superar a crise de 2008, que foi a mais profunda crise desde 29 que nós tivemos. A mais profunda desde 29. Então, eu concordo com você. Mas eu não vejo isso ainda como uma ameaça à democracia. Essa tensão que existe hoje entre o global e o nacional, porque é dessa ordem de problemas que nós estamos tratando. O antiglobalismo, ele não aparece por acaso. O Brexit, o Trump, eles não aparecem por acaso. Eles aparecem porque, quando você enfrenta a globalização, você tem perdedores do processo, não é um ganha-ganha. Né? O Nordeste americano se industrializou em grande medida porque houve um processo de integração econômica global. E várias plantas industriais migraram. Então você teve órfãos aqui e ali e não tinha uma narrativa para explicar. E mesmo que você tivesse, a pessoa não é obrigada a aceitar, perder em função de um mundo mais generoso, né? Num mundo mais fraterno. Quem perde sente na pele. Então, o que eu acho é que esse projeto está em xeque.
Você perguntar, a principal tensão hoje na Europa é essa, pô. É essa. É se integra mais ou se desintegra. Integrar mais significa ter um orçamento europeu que não seja 1%, né, do orçamento nacional, que tenha um espaço maior, um grau de liberdade maior para arrumar a casa europeia. Porque as coisas se desarranjam internamente, né? A maquiagem contábil na Grécia gerou uma crise na Grécia. E aí quem vai consertar? Tem que ter formas de governança federativa que hoje não estão dadas. A xenofobia, eu acho que é muito mais um sintoma da crise do que a própria crise, né? Isso já teve outros momentos em que foi assim. Ele é uma dimensão do problema, mais sintomática do que propriamente o cerne do problema. O cerne do problema é, na minha opinião, o que está colocado. Existe uma tensão entre o nacional e o global, né? E a crise global acabou recrudescendo essa dimensão nacional, esse renascimento do sentimento nacional, que aí gera xenofobia, gera guerra comercial, gera uma série de outras coisas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China é muito maior do que a xenofobia pode trazer para o mundo. A questão da disputa por fontes de matéria-prima, que está na raiz da crise venezuelana, é muito mais radical do que a vinda de imigrantes venezuelanos para o Brasil. Não é disso que se trata.